Maravilha! Capítulo 1º deste maravilhoso livro, O Planejamento Estratégico Governamental, Reflexões Metodológicas e Implicações na Gestão Pública. Autor, Professor Jackson Detone, editorial Intersaberes. Capítulo 1º, cujo título é O Planejamento no Ciclo de Políticas Públicas e as Reformas Gerenciais. Um adendo. A ocorrência do ciclo de políticas públicas, desde a identificação do problema até a avaliação da eficiência, eficácia e, principalmente, efetividade de determinada política pública, acontece formando e desenvolvendo-se um arcabouço e banco de informações pertinentes ao desenvolvimento do planejamento público. Planejamento público é uma inteligência estratégica. O ciclo de políticas públicas produz conhecimento vital ao serviço público, necessário ao desenvolvimento econômico. É isso. E sabemos bem que financiar serviços públicos federais é uma das 3 grandes finalidades do orçamento da União Federal. Financiar serviços públicos federais, administrar a moeda nacional e financiar o investimento público infraestrutural e social. Estudo de caso. As mudanças no Plano Plurianual na década de 1990. Em 1998, o governo federal alterou profundamente o marco conceitual para a formulação e execução do Plano Plurianual, PPA. O planejamento de médio e longo prazo, criado pela Constituição Federal de 1988. A antiga Secretaria de Planejamento e Coordenação, vinculada à Presidência da República, a origem do Ministério do Planejamento, elaborava e coordenava os planos federais. Com a reforma administrativa de 1995/1998, a Secretaria do Estado do Planejamento e Orçamento foi transformada em Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO. Para a existência atual do Ministério do Planejamento da União Federal, houve todo um percurso de construção de instituições e de institucionalidades necessárias e fundamentais ao planejamento público federal. É o que o estudo de caso As Mudanças no Planejamento do Plano Plurianual na década de 1990 traz. Toda a formação de uma inteligência ao longo do tempo. Muito importante comentar sobre isso, para que a gente não fique como tolos. E, existe um governo. De onde saiu essa esplanada dos ministérios? Tem que acabar com essa esplanada dos ministérios. Tem que reduzir dos 30 ministérios para 2 apenas. Meu Deus do céu. A existência da estrutura física da esplanada dos ministérios é a própria representação visual da execução do orçamento público federal. Isso é fundamental ao financiamento dos serviços públicos federais. União Federal, o maior agente econômico da economia nacional. Um orçamento anual de mais de 5 trilhões de reais. Que serve à administração da moeda nacional, do real, à administração da dívida pública federal, cerca de 6 trilhões de reais, que serve também ao investimento público em infraestrutura nacional e também ao gasto social, e que também serve para financiar serviços públicos federais.